Se desse uma bela de uma merda na sua vida hoje, 2 da manhã, para quantos amigos você conseguiria ligar sabendo que eles atenderiam? Quantos deles largariam tudo que eles estão fazendo, inclusive dormir, para te socorrer ou para te ajudar? Bom, se essa pergunta te deixou com calafrios ou te incomodou de alguma forma, ou se você precisou pensar muito para responder essa pergunta, provavelmente esse vídeo é para você. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que os homens costumam ficar mais sem amigos depois dos 30 anos e como é que isso pode impactar na sua vida sem você perceber. Nesse vídeo a gente vai abordar basicamente 3 coisas muito importantes, né? A primeira delas é por que quase todos os homens ficam isolados depois dos 30 anos de idade. E é meio que natural isso. A gente vai falar do preço silencioso que esse tipo de fenômeno cobra na nossa vida, nas nossas decisões, no nosso casamento, no nosso trabalho e principalmente na nossa saúde mental também. E como é que a gente faz para reverter esse processo, né? Como é que a gente faz para construir amizades verdadeiras com outros caras, mesmo depois de adulto, que é uma dificuldade para a maioria das pessoas de mais de 30, 35 anos, como eu, como você provavelmente. A ideia é que você não precise pagar o preço do isolamento depois de uma certa fase da vida. Bom, mas antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like. Se esse trabalho que eu faço aqui te ajuda, provavelmente pode ajudar outras pessoas que você conhece. Então compartilhe esse vídeo, porque tem outras pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo aqui. Quanto mais você interagir com esse vídeo, seja com like, seja com comentário, seja mandando para alguém, mais o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas. Então, mesmo que você não queira mandar isso para ninguém, só deixar o like e se inscrever no canal, você já me ajuda e já ajuda outras pessoas e é completamente de graça. Então, não tem por que você não fazer isso. Vamos lá, esse problema do isolamento e da falta de amizades, ele não é uma coisa que acontece de uma vez só. Geralmente não é um problema que acontece num rompante. Você briga com alguém ou briga com todo mundo, a não ser que você seja completamente insuportável, né? O que no geral as pessoas não são assim. Mas e aí o que acontece é que as coisas deixam de acontecer porque a gente tem muita coisa para fazer na vida e as amizades vão ficando meio de lado. E como é natural da fase adulta, né, depois de 30, 35 anos, você para de construir novas amizades. Então, as amizades que você tinha vão ficando meio para trás, né, pelas coisas da sua vida normal, e você deixa de fazer outras amizades. O que acontece é que você vai ficando cada vez mais sozinho. No meu caso pessoal, acho que foi um pouco pior, porque eu nunca fui de ter muitos amigos, né? Nem na época da infância, que é quando você geralmente faz muitos amigos. Eu sempre tive 1 ou 2 amigos no máximo, sempre ligados a algum contexto específico, né? Tinha um amigo para jogar futebol, tinha um amigo para jogar videogame, tinha um amigo para tocar guitarra e fazer banda, tinha um outro amigo que às vezes se encontra mais para ir para festa e tal, que gosta de beber. E como eu sempre gostei de muita coisa diferente, né? Futebol, videogame, música, depois eu fui me aventurar para fazer cerveja, durante um tempo eu fiz boxe, então assim, e sempre gostei de sair também, encher a cara e tal. Então era difícil achar uma pessoa que conseguisse fazer tudo e que gostasse de fazer isso tudo. Então, na verdade, eu tinha que meio que compartimentar as minhas amizades e ter um amigo para cada momento ali. Isso tem um problema, né? Que você acaba não aprofundando tanto no contato ou na amizade ali com aquele seu amigo. Além dessa dificuldade natural para mim, eu ainda tive várias mudanças de cidade em momentos chaves da minha vida que acabou fragmentando também essas amizades. Então, eu morava num lugar, e desde que eu me entendo por gente, assim, o primeiro lugar que eu lembro era de morar em Macaé. E aí, sei lá, com 6, 7, 8 anos, tinha uma turma de amigos. Quando deu 9 para 10 anos de idade, a gente mudou de cidade. Então, eu tive que me conhecer pessoas totalmente novas. E aí eu fui para uma escola que só tinha até a 4ª série. Eu cheguei exatamente na 4ª série. Aquela turma estava toda vindo junta desde criança. E aí, aquela turma, quando foi para a 5ª série, eles foram para um colégio específico e eu, por acaso, fui para outro, que foi o destino de uma outra turma que vinha junto também, desde o prézinho. Então, assim, eu tive um intercâmbio, né? Na 4ª série eu cheguei numa escola que eu não conhecia ninguém. Na 5ª eu fui para uma outra escola que eu não conhecia ninguém. E eu achei uma merda aquela escola. Eu fiquei ali, acho que até a 7ª série. E aí na 8ª eu tive que trocar de escola, porque eu estava realmente achando horrível. E aí meus pais me trocaram de escola, então eu fui para uma outra escola, já com outras pessoas. E aí foi legal, foi uma época boa. E aí no segundo para o terceiro ano, né, do ensino médio, eu fui para uma outra cidade para estudar.
uma cidade maior, com um colégio melhor e tal. E aí eu cheguei no terceiro ano, né, o último ano da escola, com uma turma que vinha desde criança também, então eu cheguei estranho no meio do... Então, assim, vários problemas de encaixe em termos de amizade, né? Porque as amizades já estavam prontas, eu tinha que me encaixar ali de alguma forma, mas nem sempre é fácil, né? E aí depois na faculdade, cara, minha turma, não sei se isso acontece com todo mundo, mas assim, a minha turma tinha muitos grupinhos pequenos e você tinha aqueles amigos ali que fazia trabalho, fazia as coisas e tal, mas no geral os grupinhos não se gostavam muito, então assim, não deu para fazer muita amizade na faculdade porque as pessoas meio que se odiavam ali, né? Tinha uma certa cordialidade na hora de lidar, mas ninguém ia muito com a cara um do outro, acabou que eu não fiz amizade nenhuma na faculdade. Então assim, eu tive uma herança já de ter poucos amigos, uma dificuldade por conta de vários hobbies diferentes que eu gostava e não consegui ninguém para me acompanhar em todos os hobbies. Tive muitas mudanças de cidade, mudança de escola, teve esse problema na faculdade, então as coisas foram acontecendo para mim de forma que eu não consegui construir raiz, assim. Eu tenho hoje 2 ou 3 amigos de infância e é isso. Depois eu acabei, né, depois já de casado e com filho, eu acabei mudando muito de cidade também. Eu cheguei a ter um período de 5 ou 6 anos, eu mudei acho que 5 vezes de cidade e cidades longe, assim. Então foi difícil de construir a raiz, né, nos lugares. E também depois disso eu fui para o home office, né? Eu estava em home office quando teve essas mudanças. Em home office é difícil você conseguir fazer amizade porque você conversa com as pessoas através de uma tela, né? E na empresa que eu trabalhava, cada um estava num lugar do país, então não tinha nem como combinar de fazer alguma coisa depois do trabalho. Então, eu tô contando isso tudo porque quando eu percebi, quando eu dei por mim, eu já estava praticamente sozinho e completamente isolado. Eu não tinha amizade nenhuma cultivada com quem eu poderia contar, com quem eu poderia, sei lá, desabafar, ou até inclusive para me sentir útil ajudando aquela pessoa no dia a dia, aconselhando aquela pessoa, trocando ideias e tudo mais. E aí o grande problema disso é que eu nem percebi que isso estava acontecendo, né? Um belo dia você olha para o lado, você sente a falta de alguém para, sei lá, para falar besteira, para falar coisa séria, para trocar ideia sobre alguma coisa, para pedir opinião, e você não tem ninguém, né? Eu não sei se vocês acompanham o MMA. Obviamente, o lutador, ele luta sozinho, né? Ele executa sozinho, ele tá sozinho dentro do ringue ele, na hora da luta. Mas ele tem um monte de treinadores ali. Um treinador de jiu-jitsu, um treinador de boxe, um treinador de muay thai, um treinador de não sei o que, treinador de preparo físico, né? E esses caras ficam ali na beirada do ringue dando certas instruções porque às vezes no calor da luta ele não está conseguindo enxergar o todo, né? Então você tem ali os corners, né? Os treinadores que vão dando direcionamento de quem está vendo de fora, ó, faz isso não sei o que, faz agora sim, faz isso e esse movimento e tal. Geralmente são coisas que eles já ensaiaram, já treinaram, e aí o treinador vai direcionando. Esse seria o ideal para nossa vida, né? Mas a maioria de nós não tem esse tipo de ajuda, né? E aí esse é o momento que você percebe o tamanho do problema. Por quê? Porque até a adolescência, essas amizades elas vão brotando naturalmente do convívio. Quando você é criança ou jovem, adolescente, você tá todo dia na escola, você tá ou todo dia na faculdade ali, ou você faz uma escolinha de futebol, ou você tá ali no bairro brincando ali na rua com as pessoas que estão ali, com as crianças que estão ali. Tudo na rotina da criança e do jovem, ela meio que favorece a formação de vínculos, a formação de amizades. Naturalmente, você consegue ir construindo isso, porque você frequenta todos os dias os mesmos locais, com as mesmas pessoas. Isso cria um certo vínculo, né, naturalmente. E aí, claro, você vai se afeiçoar mais a algumas pessoas, e aí você se aproxima e a coisa vai se estreitando naturalmente esse laço, né? Depois, quando você fica mais velho, você já tem que pensar em carreira, você já tem que, sei lá, estudar para concursos ou estudar para sua própria profissão, se aperfeiçoar, você já tem casamento, você já tem filho, você já tem uma rotina que é muito centrada naquilo que você precisa fazer e não naquilo que você gosta. Então, depois que isso acontece, depois na vida adulta, a amizade, a construção de amizade, ela deixa de ser uma consequência natural da rotina e ela passa a depender de uma decisão intencional. Você precisa botar na sua cabeça, separar um tempo assim, agora eu vou construir ou cultivar uma certa amizade com o fulano, eu vou ligar para o fulano vir aqui, ou eu vou na casa dele, ou vamos marcar alguma coisa, ou você precisa começar alguma atividade diferente para conhecer outras pessoas e aí começar a investir tempo e energia naquela. Então, assim, é muito mais difícil e é natural que a gente não renove
as amizades depois de adulto. E as amizades antigas vão ficando para trás por conta da correria mesmo do dia a dia, né? Aí você pode dizer assim, Rafael, mas eu gostaria, né, de decidir fazer novas amizades, mas mesmo assim eu não consigo, depois de mais velho, né? E aí eu separei aqui o que me parece ser 4 erros que atrapalham muito a gente, né? Eu tô pensando aqui no meu caso, mas eu imagino que isso possa ser extrapolado para outras pessoas. E eu quero que você avalie se você está cometendo algum desses 4 erros aqui que estão te atrapalhando, mesmo você querendo, falando assim, cara, eu preciso fazer amizade, preciso conhecer outras pessoas, faz falta ter alguém para conversar, mas eu não consigo. Então, tem 4 erros aqui que eu consegui, refletindo e listando aqui, que podem estar te atrapalhando e eu queria que você avaliasse se é isso que está acontecendo na sua vida. E aqui eu já deixo de cara aqui o meu depoimento pessoal, que eu cometi todos os 4, assim, uns mais, outros menos, né? Mas os 4 erros realmente me pegaram muito. O primeiro erro é colocar toda e qualquer energia extra que você tenha na sua carreira, né? É claro que é muito importante que você se dedique para a sua carreira, e isso aqui pega muitas pessoas que são mais focadas, mais obcecadas, né? O brasileiro médio geralmente não é tão focado nisso aqui, ele faz o mínimo possível, ele tá afim de sextar, tomar a cerveja dele, e é isso, e reclamar da segunda-feira. Mas algumas pessoas, principalmente aquelas mais bem intencionadas e mais focadas, elas tendem a colocar uma energia muito grande na própria carreira, principalmente se no seu caso, assim como eu, você precisou fazer mudanças de trabalho, ou mudanças de nicho de trabalho. Eu teve uma época que no prazo de 2 ou 3 anos eu mudei de profissão 2 vezes. Então, assim, eu preciso aprender coisas novas, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso estudar, eu preciso tentar crescer de alguma forma. E isso vai, com certeza, pesar, né, na hora de você conseguir socializar com as pessoas, manter contato. Então, o que você faz é focar toda a energia, todo o tempo extra que você tem. Eu, durante muito tempo, eu ficava buscando coisas para fazer depois do trabalho, como um segundo trabalho, para conseguir ganhar mais dinheiro, para conseguir, enfim, ter mais conforto e tudo mais. E aí você negligencia as pessoas. E, de novo, não é errado colocar energia na carreira, mas é que precisa pesar isso, ou isso precisa ser dosado, ou se for para ser full time ali trabalhando e tal, que seja durante um período curto de tempo, né? É muito difícil você passar muitos anos assim, e eu me dei muito mal porque eu não soube dosar isso muito bem. O segundo erro é você começar a projetar na sua esposa ou na sua namorada que deveria ser função das suas amizades. Então você coloca o casamento como um substituto para as amizades que você deveria ter e não tem. Isso é muito cômodo, né? A gente, às vezes, pela comodidade, pela facilidade, a gente tende a fazer isso. A gente projeta na nossa namorada, na nossa esposa, aquilo que ela não é e não pode ser, né? Por definição, não é essa relação que você, né, precisa ter com ela. E aqui eu faço a meia-culpa que talvez tenha sido um dos maiores erros que eu cometi nesse assunto, né? Porque realmente é uma coisa que sobrecarrega a outra pessoa. E quando você percebe, você já está fazendo, é uma coisa meio que natural. Então é muito importante que você não sobrecarregue a pessoa que está com você com assuntos e com coisas que deveriam ser papo para você ter com seus amigos. 3. Quando seus filhos ocupam toda a sua agenda. E aqui é outro erro que eu cometi também. É claro que filho pequeno vai sempre demandar muito tempo, muita energia, muita força vital, né? É compreensível e é normal, mas isso precisa ser temporário, isso precisa ser bem negociado entre o casal. Por quê? Porque se ficar muito pesado para um dos dois, a coisa não é sustentável. E aí você vai deixando tudo de lado para dedicar uma energia muito grande para, sei lá, para estar sempre com os filhos, para sair com eles, para brincar com eles, para não sei o quê. E aí você chega num ponto que você esquece que existe um ser humano por trás disso com demandas próprias, né? A amizade é uma delas. Então você acaba, né, quando você faz isso, você acaba até sendo um pai pior. Você está sempre mais cansado, você está sempre mais estressado, você sente falta de coisas que você não consegue atingir porque você não tem tempo, porque o tempo todo você está dedicado para o trabalho, dedicado para os filhos, dedicado, enfim. Você entendeu o raciocínio, né? É claro que é importante estar com os filhos, mas se você não souber dosar isso, não souber negociar isso muito bem com a sua namorada ou com a sua esposa, né? Tô falando de filho aqui, geralmente é a esposa. Se você não souber negociar isso muito bem, vai dar problema e você não vai conseguir cultivar amizade nenhuma.
E o último ponto, o último erro, é quando o cara simplesmente resolve desaparecer. Ele tá cansado, ele tá esgotado da vida, ele não quer interagir com ninguém, ele tá preso na caverna ali do jeito dele, na caixa do nada, né? Ele simplesmente não tem interesse ou não tem vontade, né? Muito por cansaço também, cansaço mental, cansaço na alma, né? Aquela coisa da rotina, de muitos compromissos e tal. Eu tenho tempo livre, cara, eu não quero ver ninguém, eu quero só ficar à toa, sei lá, fazer um churrasco, assistir um filme e ficar de boa. A gente chama isso de isolamento confortável, né? Uma forma de recarregar a bateria social, digamos assim. Isso é importante, isso é necessário para algumas pessoas, eu tenho muito isso, mas se você não se forçar a correr atrás de alguma interação social, principalmente na hora de fazer e cultivar essas amizades, o final dessa história vai ser um final ruim. E aí, o problema é o seguinte, o problema não é só a questão de ficar sozinho, porque muita gente fala assim, mas eu gosto de ficar sozinho, eu não sinto falta, eu não acho que estar isolado seja uma doença para eu querer curar. Meu amigo, o problema é o seguinte, ficar sozinho é o de menos. O problema são as consequências que vêm desse ficar sozinho, que vêm desse isolamento. Poderia falar várias aqui, mas eu queria focar especificamente em algumas delas que eu acho que são mais prejudiciais, que vão envolver principalmente uma queda na sua qualidade de tomada de decisão. Porque você vai ficar sempre preso no seu mundinho, onde qualquer coisa que você falar para si mesmo vai fazer todo sentido do mundo. Porque é você falando com você, certo? Então, quando você tem decisões importantes para tomar na sua vida prática, seja no casamento, seja no trabalho, seja na carreira, seja na educação, seja qualquer coisa, é muito importante que você tenha um elemento dialético que você confie, obviamente, né? Não é se abrir para qualquer idiota e pegar opinião para qualquer idiota. Mas se você não tiver um amigo de confiança para fazer contrapontos, te ajudar a pensar, te ajudar a decidir, te ajudar a te dar referências que às vezes você não está enxergando. Lembra lá do corner lá do MMA, que o cara tá olhando de fora. Ele tá fora do calor ali da luta. Ele não tá tomando soco na cara igual você ali no momento. Ele não tá tomando chute, ele não tá tomando pressão, ele não tem um cara em cima dele batendo nele, ele tá vendo de fora. É você que tá tomando soco, chute, tomando pressão, ground and pound, né? Tem um cara em cima de você te dando marretada ali com a mão e você não tá raciocinando direito. Tem um cara ali de fora que pode te ajudar nisso daí. Então você perde esse elemento de confronto, do elemento dialético, você perde uma espécie de elemento psicológico muito importante que é prestar contas para o seu amigo daquilo que você está fazendo. Muitas vezes a gente deixa de fazer alguma merda porque a gente tem vergonha de comentar isso em voz alta para alguém. Quando você pensa sozinho, parece uma boa ideia. Mas aí quando você tenta verbalizar isso para alguém da sua confiança, você consegue ver o tamanho da merda daquilo e você percebe que não é para fazer não é para tomar aquela decisão. Claramente não é. Isso só acontece quando você verbaliza e você vê a reação da outra pessoa. Então, assim, você estando sozinho, você perde todo um elemento de tomada de decisão e de cosmovisão e de como entender melhor a sua própria vida. Além do fato de ter a tentação de você achar que os seus problemas são problemas muito graves, muito únicos, você se fecha num mundo, né, de solidão ali, você começa a se achar o centro do mundo. Você perde o contato com a realidade, que tem outras pessoas, que tem outros problemas, problemas muito piores, problemas muito diferentes. E como a sua vida poderia, talvez, estar muito pior, mas não está. E aí você começa a ser até mais grato em certas situações. Então, a ideia do problema central aqui é que quando você passa vários anos sem ter ali um outro cara, um outro amigo, confrontando suas ideias e fazendo esse raciocínio dialético, você começa a acreditar em qualquer história que você conta para si mesmo. E isso é um problema. E aí, pensando no antídoto para isso, né? O que uma amizade, uma boa amizade masculina consegue te oferecer para que você consiga navegar melhor pelo mundo e entender melhor como a sua vida está funcionando e conseguir agir melhor. Primeiro, uma presença constante, né, ou relativamente constante, algum confronto no sentido de, cara,
Olha só por esse ponto aqui, você está conseguindo enxergar isso aqui? Sabe? Uma forma de enxergar a situação melhor. Um aconselhamento, uma palavra que às vezes não é nem de confronto, mas é uma palavra de apoio, que às vezes é importante, né? Uma questão de responsabilidade compartilhada, você tem responsabilidade para com ele e ele tem responsabilidade para com você, porque vocês querem o bem um do outro, né? E eu acho que a melhor analogia para esse tipo de coisa, né, para a amizade que é necessária entre homens, né, é aquele trecho de Provérbios, né, Provérbios 27:17, que fala como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu companheiro. E presta atenção como é engraçado isso aqui, né, como o ferro afia o ferro. Ou seja, precisam ser semelhantes, né? O ferro, que é igual ao ferro, eles vão se afiar mutuamente, assim como um homem afia o seu amigo. Então, perceba que esse trecho ele é muito simbólico, porque ele não fala a borracha afia o ferro, ou o plástico afia o ferro, ou o papel afia o ferro, o tecido. Não, é o ferro que afia o ferro. Então, precisam ser coisas semelhantes, ou seja, um homem com outro amigo homem. E aí a gente vai falar aquela expressão famosa, né, que é atribuída a São Tomás de Aquino, sobre a amizade, né, idem vele, idem nole, né, que é aquela querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. E aqui é muito importante, cara, que a gente consiga fazer uma distinção que não é necessário para você ter uma amizade correta, né, completa, do jeito aqui que a gente está descrevendo, dentro dessa definição, não é necessário que um amigo concorde com tudo que o outro pensa, ou que tenha a mesma cosmovisão, ou que seja, sabe, a gente tem uma ilusão com isso, principalmente num ambiente de política, onde todo mundo é muito inimigo um do outro por qualquer coisa, sabe? As pessoas elas são um pouco mais complexas que isso, e é importante que você tenha uma certa tolerância ao contraditório, uma tolerância a certas diferenças que são naturais entre dois seres humanos. Mas é óbvio, né? A gente precisa ter aqui alguns pilares que é onde a gente vai construir essa amizade. E perceba que não é tão difícil assim. Eu vou te mostrar aqui esses 4 pilares e você vai me dizer se você acha que é difícil ou é coisa de outro mundo. Não é. Não é tão difícil assim fazer amizade. Presta atenção. Primeiro, uma frequência, né? Você precisa de recorrência para que uma amizade ela funcione, senão ela acaba morrendo. Muita gente vai falar assim: ah, mas tem amigos que eu não vejo desde 12 anos de idade, e quando encontra é como se fosse daquela vez, parece que a gente nunca se afastou e tal. É, mas o problema é o seguinte: se você vê uma pessoa a cada 5 anos, não dá para contar com ela no seu corner, né? Esse é que é o problema. A gente está falando aqui de uma presença que vai te orientar, que vai te modificar no dia a dia ou na vida prática ali, para que você tome decisões e conduza a sua vida da melhor forma. Quando você não tem essa frequência, você pode gostar da pessoa, você pode, quando encontra, ser uma coisa muito legal, muito agradável, mas não é disso que a gente está falando aqui. O que a gente está dizendo aqui é, a gente precisa de uma certa frequência para que até as atualizações, né, sobre as notícias, as novidades da vida, enfim, coisas que estão acontecendo tanto com você quanto com o seu amigo, elas sejam mais fáceis, né? Então a primeira coisa é uma certa frequência. Segundo, você ter uma missão mais ou menos parecida com o do seu amigo. É muito mais fácil você ter uma amizade com uma pessoa que está tentando construir algo semelhante a você. E quando eu digo algo semelhante, eu não estou dizendo, ter a mesma profissão, ou, sei lá, fazer as mesmas coisas, mas ter uma visão de futuro, ter uma visão do que é uma vida boa, do que é uma vida bem vivida. E aí vocês conseguem proporcionar uma facilidade na vida do outro para chegar nessa missão em comum, entende? E outra coisa muito importante que essa missão ela vai trazer também é que vocês provavelmente vão ter inimigos semelhantes. Então, quando você tem inimigos semelhantes ao de outra pessoa, é muito mais fácil de você caminhar junto com ela. Um terceiro pilar aqui seria a honestidade, né? Um amigo, uma amizade, subentende-se que você precisa saber ouvir verdades difíceis, que você provavelmente não vai gostar, e que você tenha coragem de falar verdades difíceis para o seu amigo também, e que ele também saiba ouvir. E quando eu falo saber ouvir, não quer dizer nem ouvir passivamente, não.
Tem pessoas que são mais esquentadas, que são mais estressadas e que são amigos de muito tempo e que batem boca, e que discutem o tempo inteiro, né? Mas isso geralmente é um efeito bom. A pessoa quando está discutindo e quando está falando e tal, geralmente é porque ela tem algum ponto ali, algum contraponto para colocar, mas se ela souber ouvir, se ela souber aproveitar o que está sendo dito ali, ela geralmente vai sair melhor depois dessa conversa. É muito comum a gente ver e ouvir, né, bastidores de, por exemplo, jogo de futebol, de times, né, que são muito vencedores, que deram um encaixe legal ali daqueles 11 ali que estão jogando juntos, e ouvir bastidores dos caras saindo na porrada de vestiário. Pô, tá jogando mal, não sei o que, você vai cobrar o cara retruca, no calor do momento, não sei o que, um aponta o dedo na cara do outro, sai na mão, joga as coisas no outro. Cara, isso não é incomum num ambiente competitivo onde as pessoas estão querendo tirar o melhor uma das outras. Isso não é incomum, tá? Então, assim, essa necessidade de honestidade, ela é muito importante mesmo que desagrade as pessoas envolvidas. E é claro que você não vai desagradar a pessoa por desagradar, né? Você não vai simplesmente humilhar a pessoa, não é esse o sentido. Mas existem certas verdades que você precisa falar pro bem da pessoa. E você, quando precisar ouvir essas verdades, você tem que estar também aberto a conseguir ouvir isso que a pessoa vai falar nos momentos que você precisa ouvir. E um quarto pilar muito importante que é a responsabilidade mútua, né? Uma amizade, ela é necessariamente uma via de mão dupla. Todo mundo se ajuda, todo mundo é ajudado, ao invés de ficar só um bonitão, né, recebendo coisa, recebendo ajuda, recebendo conselho e tal, e quando os outros precisam, ele não está disposto, ele finge demência, né, ele larga para lá, ele some e tal. Aí realmente não dá para chamar de amizade, né? E bom, todo esse contexto, né, da dificuldade e do isolamento e da necessidade que a gente tem de amizade e da dificuldade que tem sido isso hoje em dia, pensando exatamente nesse tipo de demanda, foi que eu criei o Conselho Old School. O que é o Conselho Old School? Ou COS, né, o COS? Ele é um curso? Não. Ele é uma sessão de terapia? Não. Ele é uma mentoria? Não. O que é o Conselho Old School? É um ambiente que é focado especificamente para homens que tenham uma visão mais ou menos parecida, uma missão mais ou menos parecida e que querem crescer juntos. E que têm dificuldade de manter certas amizades dentro de uma rotina corrida e que podem ver nessa comunidade, nesse conselho, um local para exercitar não só o recebimento de conselhos, quanto o aconselhamento. Então, como é que vai funcionar o conselho, né? A gente vai fazer reuniões semanais ou quinzenais, dependendo da demanda, né, das pessoas envolvidas, com uma estrutura muito bem definida. Como é que vai ser isso? Vai ser num esquema de hot seat, né, do assento quente, né, como se diz por aí. É muito comum isso em grupos de mastermind de negócios, né? A pessoa tem uma demanda, tem uma dificuldade no negócio dela, então ela vai para um mastermind, se junta com outros empresários, e aí a cada vez uma pessoa vai para o meio ali, vai para o hot seat, e ela comenta do que ela está tendo de dificuldade. As outras pessoas vão tentar entender cada vez mais em detalhes qual é o problema daquela pessoa, vão ouvir com muita atenção qual é o problema, qual é a demanda que ela tem e tentar, baseado na própria experiência, contribuir para aquela pessoa conseguir se desvencilhar daquele problema. É basicamente isso. E aí, quando a gente fala disso num grupo de homens voltados para aconselhamento de vida, a gente pode falar de paternidade, a gente pode falar de casamento, a gente pode falar de carreira, a gente pode falar de vida espiritual, do que vocês quiserem naquela reunião específica. Além dessas reuniões, que vai ter com frequência, né, que é um dos pilares, a gente vai ter também um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente consegue ter conversas assíncronas, né, quando a gente consegue não tá todo mundo junto, mas tem mandando mensagens, consegue ir conversando ao longo do dia. Para algumas discussões práticas, isso vai ser muito útil. Para discussões mais profundas, não tanto, né, mas também pode acontecer. Mas o importante é a gente manter contato e não perder aquela frequência do contato que é tão importante. E aí a gente vai ter ali naquele grupo uma responsabilidade mútua um com o outro. É claro que cada um vai ser responsável pela sua própria vida, pelas suas atitudes, pela forma de combater as dificuldades na sua própria vida. Mas a ideia do conselho é que você tenha, né, você e nós, que todo mundo que participar ali, tenha um grupo de treinadores ali no corner, tentando enxergar a situação de um prisma diferente e tentando entender
usando a própria experiência de vida, como é que eu faço para ajudar esse filho da puta que está aqui precisando da minha ajuda. Então vai servir para duas coisas, basicamente, para dar suporte para outras pessoas, você como um pilar que sustenta o grupo, ou seja, você pode dar suporte com a sua experiência, com a sua vivência, e você, quando tiver necessidade, tiver alguma dificuldade, você pode receber suporte também, fazendo, né, a rodada ali no Hot Seat. Eu quero fazer um piloto, eu quero fazer um primeiro projeto disso, eu queria disponibilizar 12 vagas. Dessas 12 vagas que eu anunciei já no Instagram, já 7 já estão preenchidas, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, né, isso pode se preencher muito rápido, e esses serão os membros fundadores. Esses membros fundadores, eles não vão pagar absolutamente nada, né? Eu quero validar esse formato, eu quero ganhar experiência, porque eu vou ser o facilitador disso, eu vou ter que conduzir o grupo. Então, assim, preciso ganhar experiência também conduzindo isso, entendendo melhor como funciona, conhecendo melhor as pessoas, que vai ser muito importante para mim, para conseguir conduzir melhor, para conseguir tirar de cada um ali o que eles têm de melhor também. Então, eu prefiro começar com esse grupo pequeno, entender a dinâmica, conhecer melhor as pessoas, e depois disso, obviamente, isso vai virar um produto, né? E aí depois, para participar dessa comunidade, vai ter uma assinatura, vai ser pago, obviamente, né? Mas se você tem interesse em participar desse projeto, que vai ser o pontapé inicial com os membros fundadores, eu vou deixar o meu contato aqui na descrição. Você entra ali em contato, me chama ali no WhatsApp e me fala que você quer participar. Eu não tenho data ainda certa para começar esse projeto, mas provavelmente vai ser em agosto agora de 2026. Então, se você está vendo isso antes de agosto, já clica aqui embaixo, se candidata. Se não tiver encerrado as vagas, você pode ser um dos membros fundadores do Conselho Old School. E aí, feitas as colocações que eu gostaria de fazer em relação a essa questão da amizade, como eu vejo isso, eu queria terminar aqui fazendo a mesma pergunta que eu fiz lá no começo. Para quantos caras você poderia ligar, tipo, 2 da manhã, caso tivesse um problema muito urgente? E uma segunda pergunta que eu queria deixar para você, que talvez ainda seja mais importante do que essa primeira. Quando foi a última vez que um amigo seu, um homem qualquer, um cara qualquer, que faz parte da sua corrente de amizades, teve liberdade suficiente para olhar para você e falar assim, irmão, você está errado nisso aqui. E você aceitou aquilo e você acolheu aquilo da melhor forma e você tomou alguma decisão diferente, uma decisão melhor, porque você tinha essa pessoa te mostrando isso ali na sua frente. Porque esse é exatamente o tipo de amizade, o tipo de relação que a gente quer criar aqui no Conselho Old School. Então, se você tem interesse em fazer parte desse projeto, que eu acho que vai ter muita demanda, porque a gente está cada vez mais isolado, a gente está cada vez mais atomizado com a questão da internet também, e muita coisa para fazer, muita demanda, muito trabalho e tal, a gente acaba largando isso de lado, mas isso é muito importante. Então eu acho que vai ter muita demanda para isso. Se você quer participar desse projeto desde o começo e desfrutar disso e depois vai ser grátis para sempre, né, para os membros fundadores, você entra em contato comigo aqui no link da descrição. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero que você compartilhe isso com algum outro amigo seu que precisa ouvir essas coisas e que está tendo dificuldade de conseguir amizades também depois de adulto. E se você chegou até aqui, me responde aqui nos comentários qual foi a última amizade, a última relação com um amigo que realmente mudou e que fez diferença na sua vida em relação a alguma decisão importante que você tinha para tomar. Eu quero ver a sua história aqui. Muito obrigado e até a próxima.